Você já ouviu falar sobre a administração de medicações ou líquidos pelo tecido de gordura do nosso corpo? No vídeo dessa semana, abordaremos a hipodermólise, que é uma técnica muito utilizada, especialmente em cuidados paliativos. A hipodermólise é uma técnica para administrar medicações ou alguns tipos de soro que pode ser realizada por qualquer profissional da equipe de enfermagem. Nessa técnica, um catéter, que é tipo uma agulha, é colocado na camada mais profunda da pele, ou seja, aquela em que se acumula gordura, também chamada de tecido subcutâneo. Alguns catéteres são compostos somente da agulha, são aqueles parecidos com borboletas. Quando se utiliza esse tipo, a agulha permanece no tecido gorduroso da pessoa. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda que seja utilizado os tamanhos de 21 a 25. Outros catéteres são compostos por uma agulha e por cima delas existe outro caninho, feito de um material flexível, parecido com plástico. Quando se usa esse tipo, após a picada se retira a agulha e o que fica no tecido de gordura é o material flexível. E nesse tipo, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda que seja utilizado os tamanhos de 20 a 24. A escolha pelo tipo de catéter a ser utilizado vai depender do que se tem disponível em cada instituição. Já a escolha do local em que será realizada a hipodermólise deve considerar o bem-estar da pessoa, sua independência e seu conforto. A agulha pode ser colocada na região em volta do umbigo, abaixo da clavícula, no braço, na lateral da coxa ou nas costas. Quando o catéter for trocado, é importante fazer um rodízio entre os locais da picada. Além disso, recomenda-se que, se for picada a mesma região, deve ser respeitada a distância de pelo menos 5 centímetros entre o local anterior e o novo. A absorção das medicações por essa via ocorre através dos vasinhos de sangue e outras estruturas responsáveis pela drenagem de líquidos no corpo, que estão presentes em meio ao tecido gorduroso. Em cuidados paliativos, a principal indicação do uso da hipodermólise é para controle de sinais e sintomas com medicação. Ela pode ser usada de maneira contínua ou por períodos com intervalos. Também é considerada mais confortável para administrar medicamentos e fluidos que sejam compatíveis e pode ser utilizada na casa da pessoa. Lembramos que no final da vida, recomenda-se que os medicamentos sejam administrados pela boca, por ser uma via menos invasiva. Entretanto, por vezes isso não é possível, devido à perda de memória ou dificuldade para pensar com clareza, enjoo ou vômito por longo período, intensa falta de ar e dificuldade para respirar, diarreia, obstrução intestinal ou alguma intolerância alimentar. Nesses casos, quando não é possível administrar medicação pela boca, a hipodermólise pode ser considerada uma opção. Isso porque pessoas em final de vida, especialmente idosas, tendem a apresentar às vezes muito frágeis, seja pelo uso anterior de várias medicações ou até mesmo pela desidratação. Assim, tentar pegar uma veia nesses pacientes pode ser difícil, exigindo várias picadas que nem sempre serão efetivas, o que provoca dor e desconforto. A hipodermólise apresenta diversas vantagens, dentre elas ser uma via mais acessível e confortável se comparada com a via venosa, apresentar fácil colocação, não precisa ser feita somente no hospital, o catéter ser de fácil manutenção, ter baixo custo, apresentar poucos efeitos adversos no local em que é colocada ou no corpo todo, e não apresentar risco de entupimento de vasos, inflamação no local ou infecção pelo corpo. Como desvantagens dessa via, destacamos a absorção mais lenta, especialmente após o momento da picada, lembrando que esse tempo de absorção varia de medicamento para medicamento, volume e velocidade de administração limitados. No lugar em que o catéter está, é permitida a administração de até 1.500 ml por dia. Assim, caso seja necessário maior volume, recomenda-se que mais de um local seja picado para realizar hipodermólise. Nem todos os medicamentos são compatíveis com essa via e há possibilidade de causar inchaço. Em alguns casos, a hipodermólise não é indicada. São eles: se o paciente recusa o procedimento, se a pessoa está muito emagrecida, pois nesses casos há diminuição do tecido de gordura, se a pessoa apresenta sangramento, inchaço pelo corpo ou lesão na região a ser picada, se houver presença de roxos pelo corpo, nas regiões em que é possível realizar hipodermólise, comprometimento do sistema de drenar líquidos do corpo ou infecções na pele, situações de emergência em que seja necessária a reposição rápida de volumes no corpo, e se o paciente possui barriga d'água, que recomenda-se que seja evitada a picada na região em volta do umbigo. As medicações mais usadas pela hipodermólise por serem compatíveis com essa via são clonazepam, dexametasona, fentanil, furosemida, metadona, midazolam, morfina, oxicodona e tramadol. Dentre as medicações que não podem ser administradas por hipodermólise, destacam-se o diazepam, diclofenaco e fenitoína.
Atenção! Os cuidados com catéter são essenciais para manter o bom funcionamento da hipodermóclise e evitar infecções e outras complicações. Se realizados de forma adequada, mais tempo o catéter poderá durar e a pessoa não precisará ser submetido a outras picadas, gerando maior sofrimento. Os cuidados que podem ser realizados pelos profissionais, pelo paciente ou familiares são: lavar as mãos antes de mexer no catéter, limpar o catéter com algodão ou gaze com álcool 70% toda vez que manuseá-lo. No hospital, sempre trocar a tampinha que protege o catéter, caso exista sobrando a cada administração de medicação. Segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quando se utiliza o catéter que tem um caninho de plástico, e é esse que permanece na pele, é possível mantê-lo por até 11 dias. Se for usado o catéter do tipo agulha, a troca deve ser feita a cada 5 dias. O curativo, que mantém fixo o catéter, também deve ser trocado, em geral, a cada 7 dias, ou quando houver sinais como manchas de sangue, secreção ou ele estiver sujo. Essa troca também pode depender das regras de cada serviço de saúde. Observar todos os dias o local em volta do catéter para poder identificar a presença de inchaço, calor, pele avermelhada endurecida ou pus. E proteger o local em que está o catéter com plástico durante o banho para manter a área seca e evitar que ele se desloque. Atenção! Se você for profissional de saúde, esclareça ao paciente e à família que pode logo após a picada e inserção do catéter, o local ficar vermelho e um pouco inchado, mas isso passa em algumas horas. Vale lembrar que a hipodermóclise também pode ser utilizada em crianças. Na pediatria, é recomendada a picada em locais onde a criança tenha menor risco de perder o catéter. Para concluir, separamos algumas curiosidades sobre a hipodermóclise. No hospital, a hipodermóclise ganhou destaque para o tratamento de pacientes desidratados no ano de 1903, quando a técnica foi demonstrada na Convenção da Sociedade de Superintendentes em Pittsburgh, nos Estados Unidos. A técnica em infusão subcutânea perdeu força algumas décadas depois. No final da década de 1960, com o desenvolvimento dos cuidados paliativos, a técnica voltou a ser aplicada em larga escala, especialmente em idosos, e desde então, a hipodermóclise vem ganhando cada vez mais destaque e mais estudos têm procurado demonstrar que ela é tão segura e eficaz quanto outras vias de administração de medicação. Então, pessoal, por hoje era isso. Esperamos que tenham gostado do conteúdo, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima semana!